Estamos começando mais um FenteCast, o nosso podcast para falar de tributário, carreira, negócios e hoje com um tema super legal, que é maternidade executiva, com uma convidada especial. Muito especial, precisei até de uma colinha aqui para ler esse currículo de milhões dela. Estamos aqui hoje com a Karen Miura, que é conselheira consultiva certificada de startups e pequenas e médias empresas, CFO, CVO, ela vai explicar tudo isso para a gente. Palestrante sobre liderança do futuro e maternidade executiva, que é o tema aqui do nosso episódio de hoje. Um tema super pertinente, até porque ela é mãe de 5 humanos. E tem os que não são humanos também, que ela também vai explicar. Então, vocês vão ver que ela tem muita propriedade no que ela fala, mas quero agradecer aqui a participação da Karen. Estamos muito felizes em te receber aqui hoje. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós estamos honradas e queremos ouvir um pouquinho. Acho que a gente pode começar esse episódio até dividindo ele em algumas etapas, né? Na primeira, como que você chegou em um cargo executivo, como que foi essa jornada e depois, lógico, né? Como que você falou, não, quero ter filhos, é o momento, eu vou conciliar isso, porque essa também é uma dor de muitas das mulheres que estão nos ouvindo, inclusive a minha. Primeiramente, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz, vocês sabem disso, com o convite. Estou muito honrada de estar aqui, estrear a primeira live dos nossos perfis juntas. Isso é muito bacana, é uma coisa que a gente não via antigamente, especialmente no corporativo, né? De duas pessoas ou duas empresas tão atreladas, se unindo e se juntando para fazer o bem por todo mundo que está à nossa volta. Então, muito obrigada. Está sendo muito especial, acho que para todas nós. Falando de carreira, eu comecei há muito tempo atrás, né? Com 17 anos, assim que eu comecei a faculdade. Então, assim que eu saí do ensino médio, eu fiz um ensino médio técnico, porque eu já precisava trabalhar. Então, eu fiz um técnico em contabilidade. Naquela época, eu tinha muito pouca opção, né? Eu era ADM, né? ADM, contábeis ou talvez marketing, que tinha um outro nome ali no ensino médio. Processamento de dados, acho que tinha também. E aí eu falei, não, acho que eu vou para ciências contábeis, né? Meu pai também era CFO na época, minha mãe tinha feito contabilidade. Eu disse, então eu vou seguir esse caminho, parece que deu certo. E comecei a cursar o ensino médio. E passei para a faculdade de Direito assim que terminei. Quando eu comecei a faculdade de Direito, um pouco antes, nesse intervalo, eu consegui o meu primeiro emprego como recepcionista numa empresa multinacional. E lá eu já percebi que existia um mundo diferente daquele que a gente está acostumado em casa, né? Primeiro emprego. Pelo menos na minha época, não tinha uma coisa muito organizada, como programas de jovem aprendiz, né? Ou programas de estagiários. Você entrava da forma como você conseguisse entrar no mercado. Pega na mão de Deus e vai. E vai, exatamente. E eu tive uma felicidade de cair numa empresa que muito me apoiou nesse primeiro ano e nessa jornada. E eu consegui fazer algumas migrações, inclusive, lá dentro. Mas foi um início muito feliz. Eu me lembro de sentar ali naquela cadeira da recepção super empoderada, recebendo a todos, muito feliz, né? E muito orgulhosa de estar ali. Acho que eu tinha conseguido o primeiro emprego. Acho que a sensação que eu tinha de alegria e conforto era essa vitória já, de ter conseguido esse trabalho. Então, acredito que tudo começou aí. Ai, que legal. Fui buscar estágios na minha área jurídica. E aí, de fato, as coisas começaram a andar um pouquinho mais rápido, porque eu consegui estágios na área tributária, que na época nem era na área financeira, eram nos departamentos jurídicos. Antigamente, o tributário ficava dentro do departamento jurídico e ele não ficava na área, não existia essa área tributária na área de finanças, né? Era todo mundo junto de advogados, temas tratados somente do ponto de vista reativo, talvez, do ponto de vista contencioso. E tem muito escritório assim ainda, viu? É verdade, você tem bastante razão nisso. Então, eu acredito que naquele momento, por eu ter feito um técnico contábil, eu tinha mais familiaridade com alguns documentos e alguns procedimentos muito mais perto da área tributária do que de uma área trabalhista ou de uma área de contratos. E aí eu tive a felicidade de cair na nossa área, e por onde eu permaneci até hoje por 25 anos. Os 10 primeiros anos de carreira, eu frequentei apenas escritórios, né, jurídicos, e depois eu migrei para uma Big Four, para entender um pouquinho como é que era esse outro lado da mesa. Porque eu também percebi que na área tributária tem um viés um pouco diferente ali entre escritórios de advocacia, empresas de consultoria, auditoria Big Four e jurídico de tax in-house, que a gente fala, né, de departamentos tributários internos. E aí eu queria entender um pouquinho por que, além do escritório, as empresas também contratavam empresas de auditoria e consultoria tributária, né, as famosas Big Four.
E aí eu migrei para UI, foi muito legal esse trajeto. Eu gostei muito, lembro que foi um choque no primeiro momento. A gente quer sair correndo, né? Eu queria sair correndo, gente, porque eu nunca tinha aberto, assim, uma planilha de Excel. Não, e você fica assim, porque como essas pessoas conseguiram ser tão boas? Porque, assim, parece que elas são de outro mundo, né? Exato. Eu lembro que eu cheguei a sentar para ter um feedback na sala da sócia, depois de 30 dias, era um primeiro feedback. E eu lembro que eu falei para ela que eu estava me sentindo muito perdida, porque eu, a vida toda, eu trabalhei com Word, minha ferramenta de trabalho, e lá eu tinha que trabalhar com Excel, nem tinha Word na minha máquina. Então, os databooks são super, né, baseados em Excel naquela época. Sim. Então, e ela disse, Karen, vou te dar uma dica. Deixa a onda te levar. Quanto mais você tentar resistir, pior vai ser para você. Então, tenta absorver as coisas assim, do zero, como se fosse um aprendizado novo, como se você já estivesse aprendendo a ler e escrever. Porque, na verdade, você vai colocar todo o conhecimento que você já tem em prática, só que através de um outro formato. Gente, esse tipo de mentoria, nossa, e esse tipo de colocação te dá uma outra perspectiva. Trouxe leveza para o seu processo. E conforto, né? Para conforto, aquele desconforto que você estava sentindo. Exato, me trouxe leveza. E provavelmente agilizou a minha caminhada 1 ano. Eu ia levar 1 ano para chegar nesse lugar e ela agilizou para 1 mês. Então, ela adiantou o futuro no tempo, literalmente. E ali eu aprendi, talvez, foi o primeiro momento que eu aprendi o valor da mentoria. E eu disse... entendi. E que nem sempre a experiência que a gente vai pegar do outro é puramente operacional. Às vezes a gente tem que entender como a pessoa pensa, né? É uma mudança de mentalidade, porque a gente normalmente tem tradicionalmente um mindset fixo, né? Eu sempre trabalhei com Word, nossa, mas por que eu tenho que trabalhar? E essa resistência... É natural, né? Às vezes inconsciente até, Exato. né? E foi muito legal. Foi uma experiência muito bacana. Eu estava na parte de transaction services, então era muito do diligence, muito processo de M&A. Às vezes buy side, às vezes sell side. E ali me deu uma musculatura muito grande, porque eram muitos projetos ao mesmo tempo. Pela senioridade que eu tinha de carreira, eu entrei também como um senior 4, que já era véspera de virar gerente. Então, eu tinha um time muito grande para baixo, e isso também me desafiava do ponto de vista de liderança. A coisa é menos hierarquizada numa Big Four, numa empresa de auditoria, do que é num escritório de advocacia super clássico, que tem aquela hierarquia muito mais estabelecida. Então, isso também foi um desafio para mim e foi um dos lugares que eu melhor fui desenvolvida no quesito de liderança, né? E aí deu muito certo, porque nesse primeiro ano já teve um processo de promoção ocorrendo ali no final do ano e que eu pude participar e que eu pude ser promovida. Então, foi muito bacana, assim, resultou numa coisa muito positiva. Validou todo o seu esforço. Validou o esforço, validou aquela mentoria que ela me deu, né? Essa possibilidade de abrir e me mostrou empatia, o quanto a empatia pela outra pessoa vale a pena no processo da outra pessoa e de nós, porque a pessoa está trabalhando para nós dentro da nossa equipe. E quantas vezes uma mensagem faz toda a diferença, né? A gente recebeu aqui hoje uma aluna e ela lembra, assim, faz mais de um ano, 2 anos que ela está empreendendo e ela falou que toda vez que ela fecha um contrato, ela lembra de algo que a Thalita falou para ela lá no Tax Day, no primeiro que ela foi. Então, o quanto realmente você ter pessoas, assim, ao seu lado, mais experientes, que vão te trazer, como eu falei, não só uma experiência operacional, né, do que fazer, mão na massa ali, mas principalmente de mudar a sua mentalidade, né, de trazer leveza para o seu processo. Sem dúvida alguma, faz toda a diferença e isso mostra a responsabilidade que a gente também precisa lembrar que a gente tem quando a gente assume já essa posição de mentorar, né? E depois disso eu pude olhar e falar, bom, então eu acredito que eu esteja pronta para seguir para o terceiro tripé que eu enxergava ali dessa jogada, que era o corporativo, que era o mundo do tax in-house, que eram os departamentos tributários. Eu queria entender qual era essa responsabilidade que estava na mão dele, que não estava na minha mão enquanto escritório de advocacia e que não estava na minha mão enquanto consultoria. Eu queria saber ler um pouquinho esse ambiente, essa dor. E aí eu lembro que eu consegui migrar para uma empresa multinacional francesa de energia nessa época, assumindo ali a parte tributária e foram 3 anos de uma jornada muito incrível, porque eu tive a oportunidade de cair como uma vice-presidente de finanças, como uma CFO, que exigia muito da diretoria dela posturas com visão financeira da coisa. Então, quando a gente entregava matérias tributárias, a gente tinha que entregar exatamente se caixa ou competências, o fluxo de caixa da área tributária, todos os impostos que a gente tinha a pagar para frente, que eram coisas que eu não estava acostumada a reportar. Então, que para quem é da área é super trivial, para mim hoje é super trivial, mas de fato não era o que era o meu dia a dia. Então, novamente, eu me coloquei ali diante de um desafio gigantesco para falar uma linguagem que, novamente, eu não conhecia.
eu falei, não é possível que todo mundo tá falando da mesma coisa de maneiras tão diferentes. Tá? A forma como a gente comunicava a mesma matéria técnica tributária num viés jurídico, ou num viés de auditoria contábil, e num viés agora do corporativo. Como que podia ser tão diferente? Por que, que a mesma frase tem um impacto diferente para o receptor, né? Exato. Então, eu tive que, novamente, calçar as sandálias da humildade. Acho que eu acostumei a fazer isso, eu já ando de sandálias, já. Já nem tiro mais. Já nem tiro mais elas, eu ando descalça, entendeu? Eu me libertei. E aí, eu tive que dar um passo atrás nesse quesito de senioridade, né? Então, você não abandona tudo que você aprendeu tecnicamente. Você não abandona a tua maturidade comportamental, né? Você não abandona alguns skills, tanto human skills, né? Que o pessoal chama de soft não tem nada. Quanto hard skills técnicos, que são muito importantes, porque eles é que dão sofisticação ali para todo o seu, né? Todo o seu raciocínio. Mas você precisa, de fato, absorver uma cultura muito diferenciada. E deu muito certo, novamente. Fiquei muito feliz ali naquela experiência. E dali para frente eu descobri que o corporativo era onde eu queria navegar por um tempo. Eu gostei muito de trabalhar em empresa de auditoria. Mas aí, nesse conjunto da obra, eu fui tendo filhos, né? No decorrer dessa história. E quando eu estava na empresa de auditoria, eu tive a Rafa. E a Rafa muito bebezinha, e eu indo viajar o tempo todo, porque era uma área que exigia muitas viagens. Hoje eu estava até conversando com eles, eu estava no escritório deles semana passada conversando sobre isso, e ela disse, nossa, pós-pandemia, mesmo antes da pandemia, mas muito depois do meu tempo, os data rooms já são totalmente virtuais, né? Todo mundo posta a documentação lá dentro, analisa a documentação que está lá, ninguém mais fica indo em campo, em cliente. Recebendo caixas empoeiradas. Tipo, gente, era só na minha época, requisito, né? Não ter rinite. É verdade. E eu lembro que agora, pós-pandemia, ia dar super certo, porque eu gostava muito de trabalhar naquela área, muito, de verdade. Eu olhava hospital, olhava escola, olhava supermercado, energia. Então, assim, de varejo, serviço, a saúde, a gente olhava tudo ao mesmo tempo, em projetos correndo de forma paralela. Sim. Com times formados por 5 ou 6 pessoas cada um. Então, tinha 30 pessoas suas em campo, com prazo para entregar, 5 anos para trás para olhar, em todos os cantos do país, né? Isso significa dizer que o cliente que está do outro lado da mesa tinha culturas também muito diferenciadas para você conseguir orientar seus times. Mas eu tive que sair e fiz uma opção naquele momento por conta da maternidade. Eu achei que não condizia, naquele momento especificamente, com a idade que a Rafa tinha. Tive 4 gestações nesse período e mais um filho de coração. E tive que ir adaptando essa jornada, né? Entendendo um pouquinho ali. Então, eu tive um filho enquanto estava em escritórios de advocacia. Depois, eu tive um filho enquanto estava numa empresa de auditoria. E aí, tive mais 2 filhas agora pós-corporativo, né? No meio do corporativo, na verdade. Então, tive momentos muito diferentes também para viver. Não só de idade, mas de condições financeiras, momento de carreira. Em cada uma dessas, né, gestações e pós-parto e período de licença maternidade, retorno. Então, no Léo, eu trabalhei até o 6º mês e entendi que eu queria ficar em casa curtindo ali o último trimestre de gestação. Então, me organizei ali no comecinho, conversei bastante com a empresa que eu estava trabalhando e a gente conseguiu desenhar nesse cenário, abrir mão da minha licença maternidade e fiquei em casa, né? Me desliguei de fato e fui curtir um pouquinho o final da gestação e consegui ficar com o Léo até os 2 anos. Eles até me questionaram na época se eu não queria me afastar do ponto de vista de licença médica e curtir e voltar depois da licença. E eu já tinha na minha cabeça que não. Então, eu me estruturei financeiramente, fiz essa rescisão e pude curtir um pouquinho ali até ele fazer os 2 anos. Na Rafa já foi muito diferente. Estava num outro momento de carreira. 7 anos depois do Léo, e eu tive que voltar a trabalhar logo depois do período de licença maternidade. Então, eu passei ali Também não é fácil isso, né? Não é fácil. Não é fácil. Para mim, de todas as situações, eu acho que é a situação que mais a gente precisa ser acolhida ali. É um movimento muito forte para a mãe e para o bebê esse retorno de maternidade aos 4 meses, né? Na minha época não tinha nem essa história de empresa cidadã, de repente a empresa ter a possibilidade de arrastar a licença por 6 meses. Então foi completamente diferente da experiência que eu tive com o Léo. E aí quando eu fui ter as minhas últimas bebês, depois novamente de 7 anos, depois de 14 do primeiro,
eu optei por me afastar do corporativo, né? Pedir, de fato, um desligamento. E aí, fazer desde do comecinho da gestação em casa. Eu queria ficar ali chocando a minha barriga. Gente, eu queria comer e dormir, só. Eu disse, eu vou me dar esse direito. Então, eu me organizei novamente, né? Financeiramente. Especialmente porque eu já tinha 2 outras crianças comigo. E foi muito legal. Aí eu fui fazer yoga para gestantes, aí eu fui fazer... foi muito legal, dança materna. Pegar a programação da cidade, tudo, seguir. gente, é isso. Eu fui ao museu. E aí eu percebi que eu achei que eu estava me afastando para viver a minha gestação. Mas eu percebi também que eu estava me afastando para ficar também com os meus outros filhos. Que apesar de serem maiores, eles demandavam uma atenção que talvez não tenha sido a mais exclusiva nos últimos anos comigo trabalhando. Então, foi muito legal para me reconectar com eles também. Sim. Então, esse momento foi bem importante. Eu gostei tanto dessa maternidade, eu falo panda, porque, gente, eu engordei muito, assim, 30 quilos, eu só comia e dormia. E foi muito gostoso que eu disse, eu quero ter outra na sequência. Só que aí, por conta de idade, eu estava muito preocupada em ficar muito tempo fora, afastada, né, do mercado de trabalho. Eu tive, 7 meses depois, eu engravidei da Marcela. Então, a minha médica só me orientou a esperar uns 6 meses, que era o período de amamentação exclusiva da Duda, para engravidar de novo. E aí, foi o que a gente fez e deu muito certo também essa programação. E de forma estratégica, eu consegui engravidar perto para ficar menos tempo possível fora do mercado. Legal. A única surpresa que eu tive nesse momento foi que a pandemia chegou. E aí, essa licença programada se estendeu um pouco mais do que eu imaginava. Mas o universo é muito bom, né? Então, com a gente, Sim. Apesar desse momento triste, globalmente falando, para mim foi um momento muito feliz. A gente se mudou para uma casa no interior, com todos os filhos, e com uma bebezinha de 1 mês. E fomos curtir a pandemia dentro de casa, dentro de um ninho. Eu me senti assim, eu tenho fotos desse período, assim, inacreditáveis, que eu jamais teria. Tanto tempo, todos os dias, da hora que eu acordo até a hora que eu ia dormir, com todos eles em volta. E isso realmente ia ser muito difícil de acontecer, se não fosse esse momento, né? Sim. E esse privilégio. Então, foi muito importante isso para mim. E aí, depois eu voltei pro mercado de trabalho. Cá estamos Porque eu hoje. Exato, porque eu gosto muito de trabalhar. Eu realmente acho que, para a mulher, uma das facetas que a gente tem é se sentir produtiva. Independente da área que você trabalha, independente se remunerado ou não. Né? Se em casa ou não, né? Porque em casa é um trabalho também que exige Exato. demais, né? Mas muito, né? Porra. Então, assim, eu acho que se sentir produtiva faz muito parte, né, da nossa natureza. A gente se sentir alegre, se sentir prestativa, se sentir útil. Então, eu queria, sim, mesmo depois das crianças, eu sempre tinha na mente que eu precisava voltar a trabalhar, porque eu queria. Porque me fazia muito feliz, as crianças sabem disso. Elas têm essa consciência, essa vivência de que um dia elas podem ter uma profissão também que tragam tantas alegrias para ela quanto a minha. E como que foi essa recepção do mercado quando você falou, não, agora é hora de voltar? Porque essa é uma preocupação também. Super. Embora eu não esteja no corporativo, né? A gente empreende, somos sócias. Eu lembro que quando eu estava, e lá no meu antigo trabalho, eram 2 meses só de licença. Então, essa era uma preocupação minha. Eu falava, gente, como é que você deixa um bebê de 2 meses, desse tamanhinho, e vai trabalhar batendo cartão, com horário normal? Eu falava assim, gente, não vou conseguir nunca ter filho nesse ambiente. Não que eu tenha empreendido por conta disso, tenha me organizado, não foi, sou super sincero em falar isso, mas quando eu pensava nisso, me apavorava. Como que o mercado te recebeu quando você falou, não, tá na hora de voltar? Todas as vezes, nas 4 gestações, eu tive esse medo. Como eu vou fazer para voltar para o mercado de trabalho? Então, essa é uma carga mental, emocional muito forte, que faz com que, às vezes, a gente decida, inclusive, não ter os filhos, porque a gente não sabe como a gente vai ser recepcionada. E eu não via muito acolhimento nesse fator. Eu não via rodas de conversa sobre isso, eu não tinha nenhum lugar para ler sobre isso. Ninguém comunicava sobre isso. O que a gente enxergava eram demissões pós-retorno de licença. Só. O que chamava na mídia era isso. Eu nunca via ninguém abrindo o microfone para, de fato, dizer... O caminho de retorno é esse. Proceda dessa forma durante a gestação. Durante a licença maternidade, tente A ou B, que isso vai te assegurar melhores caminhos no retorno. Não existia essa orientação, eu nunca vi. Né? Até hoje eu procuro... Confesso que até hoje também nunca vi. Então, assim, já pesquisei, fazem, poxa, quantos anos que eu tenho filho? Biologicamente, eu tenho 22 anos eu comecei a ter filho. Então, eu digo que é um apoio para as mulheres que de fato, eu vi que fez muita falta para mim.
Para cada experiência, eu tomei algumas atitudes e fui testando o que dava certo ou não. Então, no Leonardo, eu consegui, através de networking, retornar ao trabalho. Da Rafaela, eu fiz uma estratégia para o meu período de licença maternidade. Então, eu tratei como se fosse uma programação de férias, só que de 4 meses. E isso meio que assegurou o meu retorno. E aí, quando eu retornei, eu consegui dar uma sequência num fluxo viável que fez com que a minha demissão não ocorresse. E depois das crianças, 3 anos depois, de fato, o networking foi muito importante. E eu vou dizer para você que eu tive a sorte, exatamente por mentores terem me guiado durante todo esse caminho. Inclusive, durante os 3 anos que eu estava fora, eu tive filhos, eu brinco com a cada 7 anos, né? E quando eu voltei, eu precisei de 7 minutos num call para estar recolocada em 7 dias. Nossa. Então, mas foi tudo uma programação, foi uma organização que eu fiz desde antes de sair do mercado. Teve um plano ali, de ter né? um plano estratégico. A gente se prepara para tudo, gente. A gente se prepara para correr. A gente olha tênis, a gente olha roupa. A gente treina antes, né? A gente se prepara para viajar. Então, a gente faz roteiro, pesquisa hotel, lugar que vai se alimentar, o que vai carregar na mala, qual é o clima. Mas a gente não se prepara para gestar. Não. A gente vai olhar e procurar informações depois que está grávida. Ou a gente espera um momento perfeito que não vai acontecer, obviamente, do nada. Ou um momento crítico, quando o médico fala assim, é agora ou é nunca. É verdade, sob pressão, né? Então, esse relógio biológico é muito forte, sem dúvida alguma, né? Eu acompanho isso nas mulheres. Então, esse movimento estratégico, você ter uma mentoria, de fato, para te colocar no lugar de conforto, colocar você à frente da tomada de decisão e dar esse poder de decisão a você, porque a decisão é sua, faz muita diferença. Eu tive essa sorte, eu tive isso. E eu consegui, de fato, esse retorno, porque o mercado já estava me aguardando, né? Esse retorno já estava muito previsto. Então, isso deu muito certo. Foi um plano que, de fato, ainda bem, somado a outras coisas, somado a muita postura de excelência, entrega de resultados, sem dúvida alguma. Ah, sim, sem tirar o mérito da tua capacitação técnica, né? Isso. Lógico. Então, assim, a gente passa anos investindo. Sim. E isso também é importante a gente dizer para quem está começando a carreira. Independente de carreira de empreendedorismo, como empreendedora na nossa área ou não, carreira em qualquer área de finanças, é muito importante a gente orientar elas sobre essa questão do networking e de buscar mentores e orientações desde o começo. A gente tropeçou, pelo menos eu, né? Foram muitos tropeços, assim, muito tempo perdido para coisas que tenham sido resolvidas de uma forma tão rápida, que se alguém tivesse, como essa sócia fez comigo, né? Mas eu já tinha 15 anos de carreira, então eu já estava muito mais amadurecida para ir buscar uma orientação. Sim. Mas quando a gente é jovem, a gente tem essa visão. Ninguém fala para nós que funciona melhor. Essa percepção, né? A gente não tem, é natural, né? Sim. Então, se nós pudermos, a gente questiona muito que não tem mulher na liderança, mas é porque a gente não está formando as bases. Quem tem acesso à mentoria de qualidade e frequenta rodas de networking, né, efetivos, é quem já está no topo da cadeia. É quem já empreende, né, com muito sucesso, como vocês. Sou eu que já alcancei posições C-levels. Então, assim, eu cruzo com gente da base? Não. Né? Então, assim, a gente precisa também ajudá-las a fazer um networking no segmento delas. Outro dia eu vi um post muito forte, mas muito real, de uma mulher escrevendo assim, aqui no topo a gente se ajuda, né? Na base, não. Eu não recebi ajuda enquanto eu estava na base. Então, a gente precisa reverter isso. Se a gente quer enxergar mais mulheres no topo, nós que já chegamos lá, é a forma, aquela história do uma sobe e puxa a outra. Então, tá na hora da gente puxar, né? Tá na hora da gente... Já passou da hora de a gente esticar a mão e trazer todo mundo com a gente. Sim. Então, acho que isso é muito valioso. E você tocou num ponto importante do relógio biológico, e eu vou até contar até um pouco do que eu passei. Com 34 anos, o meu exame antimuleriano deu menos de 1. Deu 0,8. E aí, graças a Deus, eu tinha condições, fui lá, congelei 3 embriões, então tá congelado lá, biopsado. Mas não se fala nem sobre isso. E assim, é uma crítica que eu faço, inclusive, à medicina, que se tem meios de você medir isso, por que você não pede isso desde o dia 0 que a menina chega no ginecologista? Por exemplo, eu só descobri que o meu exame estava baixo porque eu comentei com uma médica, que eu falei, eu mudei de médica, falei, eu tenho vontade de ter filho um dia, não é agora. Mas
Aí ela falou assim pra mim, né, por conta da minha idade, vamos fazer o exame. Eu falei, mas gente, por que eu não faço esse exame desde 25 anos? Porque eu poderia ter feito antes, porque os resultados seriam melhores. Talvez eu tivesse 10 embriões guardados e não 3. Então, é algo que precisa também ser lembrado às mulheres. Olha, existe um exame que você vai conseguir saber se você está com menos reserva, mais reserva. Se prepare para isso, congele, não. Tem agora, se for sua vontade. Então, eu acho que também é muito negligenciado, inclusive do ponto de vista informativo. Sem dúvida. E aí eu vou até mais longe. Quando eu parei meus 2 primeiros filhos foram cesárea. E aí eu me dei conta de que eu recebi 0 orientações quando eu retornei da licença maternidade da Rafaela sobre a amamentação no escritório. O Ministério do Trabalho diz que a amamentação exclusiva com leite materno é até o 6º mês. O Ministério da Saúde. Só que o Ministério do Trabalho diz que você retorna no 4º. Aí eu falei, ué. A galera não se conversou muito. É isso. Os departamentos não se conversaram. E aí eu disse, como eu vou fazer, né? Como eu faço? Foi muito difícil. Foi muito difícil seguir com a amamentação dela prolongada por conta disso. E aí você chega num escritório, seja ele qual for, aonde você coleta esse leite? No banheiro, você vai contaminar, né? O leite por obviedade. Sim. E aí você vai na copa. E, gente, alguém já viu uma mulher ordenhando leite materno? Não é a cena mais romântica do mundo, mas é muito natural e não se fala, né? Então, você precisa de um ambiente muito propício para isso. Você vai para uma sala de reunião de escritório, elas não têm chave por dentro. Elas não têm por segurança, né? Você pode estar com aquele seu colega que você adora e trancar a sala e resolver ali o assunto de trabalho. Então, eles não deixam. E aí, como que você faz para se sentir segura numa sala, sem você conseguir trancar a porta, alguém que pode entrar? Então, eu aproveitei esses 3 anos parada, só que sem parar, né? Porque eu acho que é um pouco de perfil também. E eu busquei informação e algumas formações. Na verdade, primeiro eu busquei informação para saber como eu faria para retornar e como eu passaria essa gestação de uma maneira diferente e como eu faria o meu parto acontecer de uma forma diferente. Quando eu busquei essa informação, eu percebi isso que você percebeu. Não tem informação disponível com tanta facilidade. E quando eu descobri aonde tinha informação, eu percebi que a informação é muito vasta. É muita coisa que a gente não sabe como mulher. Especialmente mulheres como nós que trabalhamos, né? Aí eu disse, não. Eu vou buscar uma formação. Eu quero me formar como consultora em amamentação. Eu quero saber como orientar da melhor forma. Porque aí, já na 3ª gestação, o que eu mais recebia é... Cá, como você fez? Onde você pôs o leite? Aonde guarda? Quanto tempo dura? São 7 dias ou 3 dias? Ferve ou não ferve? Congela? Qual saquinho? Qual é a melhor bomba de tirar leite? Porque tem que ser uma bem rápida, porque eu tô aqui no escritório. Então, assim, eu falei, não, eu vou me formar. E aí, eu me formei que legal. numa escola referência aqui no Brasil de consultora em amamentação. Legal. Para poder ajudar exatamente nesse retorno, para eu orientar até as minhas lideradas, né? A como elas fariam, a ter alguma orientação como irmã mais velha, como mãe, assim, né? Dessa galera jovem que está chegando depois. E aí eu percebi que tinha muita questão também de retorno em relação a cansaço, em relação ao próprio parto em si, que não necessariamente fisicamente, né, é tão fácil, e a amamentação, que é super fisicamente também desgastante. Então, eu descobri que existem técnicas e aparelhos de laser em que você também adquire esse equipamento, que não é barato, não é brasileiro, não é nacional, e se forma como laser terapeuta de pós-parto. Então, você consegue atender de uma forma integral melhor essa mulher. Que legal. Quando eu terminei essa formação, eu me dei conta de que eu precisaria contratar uma doula, já que eu queria um parto humanizado e que essa mulher me ajudaria. E eu disse, que faz essa doula, gente? O que é que faz a doula? E aí fui atrás de informação, que também não estava ali disponível. Quando eu descobri o que ela fazia, eu disse, eu nunca ouvi falar. Não, eu tô no meu 3º filho, eu nunca ouvi falar. Então, assim, é muita gente que não sabe. É muita gente que não sabe. Sim. E você ter essa doula enquanto você trabalha, você ter uma profissional específica, uma equipe específica para isso. Existem equipes específicas que estão à sua disposição de uma maneira completamente diferente de equipes mais tradicionais de acompanhamento de gestação e parto. Não é uma questão financeira. Existem diversos coletivos maternos hoje
mais especialmente em grandes centros, mas em Santos tem, na Praia Grande tem, Litoral Norte tem, em Ubatuba. Então, assim, que atende todo o Litoral Norte, de Bertioga até o Rio de Janeiro. Então, assim, existem coletivos de equipes humanizadas de mulheres que atendem mulheres durante o período de gestação, parto e pós-parto. Eu ia saber disso? Não. E aí eu me formei como... e aí eu fui buscar a formação. Entendeu? E aí eu também conheci na época. Amo a minha doula de paixão, me formei como doula. E aí eu disse, não, eu vou me formar como doula. Então, eu lembro que a Duda tinha 1 mês. E eu fui pro curso de formação. Meu marido falou, não é possível. Você disse que você ia ficar 3 anos sem trabalhar. Eu disse, no corporativo. E aí eu fui buscar e fui acompanhar partos para entender o que era esse momento, né? Inclusive das outras mulheres. O quanto isso é importante e não é tratado. Até para eu ter informação técnica correta para orientar. Eu ando com meu crachá de 2 hospitais e maternidade de São Paulo na bolsa e me orgulho muito deles. É claro que hoje, na rotina que eu não acompanho mais partos diariamente, mas certamente eu fui atrás de muita munição, muito estudo para conseguir... Fui atrás da Faculdade de Medicina da USP, lá se formam obstetrizes, que são as profissionais que acompanham os partos, mas que não são as obstetras. Então, elas podem realizar o parto normal, mas elas não podem realizar o parto cesárea. Eu só fui descobrir toda essa formação e toda essa equipe médica quando eu tive que montar a minha equipe para estar comigo no hospital. Então, eu tenho uma foto linda minha na minha sala de parto, toda a minha equipe de mulheres, assim, sabe? Em volta e que me ajudaram a parir a Duda depois de 2 cesáreas. Que também não é padrão. E aí, tem muita mulher que acaba caindo num parto ou outro sem escolha. E tudo bem, os 2 partos são ótimos. Minhas 2 primeiras foram cesáreas escolhidas por mim, entendeu? Existem benefícios, tá, gente? Eu não estou falando que é ótimo cesárea mais do que o parto normal, mas cada um faz a sua escolha. O que eu quero dizer é, tenha informação para que você possa escolher, né? O que é melhor para você. Então, eu acho que isso que você falou é muito importante. Tem um outro tema que ainda não chegou para nós, mas certamente vai chegar, que a gente também não ouve falar, e que eu já pedi para muitas mentoras minhas se posicionarem em relação a isso, que é a menopausa, inclusive no ambiente de trabalho. Não, e agora eu tenho, por conta da FIV que eu fiz, eu percebi que tem muita mulher em menopausa precoce, com 38 anos em menopausa. Minha médica fala bastante disso. A nutróloga que eu vou, ela é especialista nisso. E aí o que eu falo, por que o ginecologista também não te alerta em relação a isso? Porque, ok, você pode ter filho na menopausa desde que você tenha congelado, ou então você vai para um banco de doador de óvulos, que também existe, mas... Sim. Você tem que saber, que é o que você falou, eu tenho que estar, o poder de escolha tem que estar na minha mão e não nas consequências do meu ambiente. Então, isso é muito delicado, e realmente. É super, e afeta a sua carreira diretamente. Porque chega um determinado momento que você não sabe se você vai sair do trabalho, se você não vai, se você vai engravidar e vai perder a sua posição. Puxa, eu 20 anos estou trabalhando no início, agora eu vou sair para ter filho e não vou conseguir retornar. Então, assim, o maior medo que eu escuto é esse, o maior receio que eu escuto é esse, o assunto que eu menos ouço falar. Na verdade, é ser substituída, porque enquanto você está ausente, alguém, obviamente, tem que fazer aquilo que você fazia, e você tem medo de ser substituída. Esse era o meu medo enquanto eu estava em um escritório. Exato, e existem estratégias para isso. Existe uma forma de você organizar seu time, que para a empresa isso é muito financeiramente viável, e que se você fizer testes 3, 4 meses, 6 meses antes de você sair de licença, e mostrar a performance de como isso está ocorrendo, certamente o seu RH, especialmente o seu CFO, né, que vai estar muito olhando despesa, vai preferir do que até colocar alguém no seu lugar. Entendeu? Só que isso é tão nada falado, não é nem pouco falado, é tão nada falado, que as pessoas ficam sem ter apoio para discutir, para conversar sobre isso, né? Então, o objetivo é, hoje, difundir informação, é fazê-las conseguirem alcançar todos os sucessos que, assim, eu consegui ali no decorrer da minha carreira, apanhando menos do que eu, tropeçando menos, caindo menos, né? Tendo um caminho mais confortável, assim, à disposição delas. E até pegando um gancho, né? Acho que é, assim, fundamental tudo isso que você trouxe, porque as pessoas julgam, né? Principalmente na internet, é muito comum as pessoas olharem e falarem assim, mas ela fez tudo isso porque ela é CFO, CVO. Mulheres julgam mulheres, isso que é o mais triste. E assim, ela fez isso porque ela teve tempo, ela teve dinheiro para fazer. E não é, né? Existe uma trajetória, existe um planejamento, existiu todo um plano de ação que você construiu. Vejo que você tem até algo muito altruísta em você, né? De ajudar
outras mulheres, enfim. Mas, assim, até pegando esse gancho, né, que você trouxe aqui de CFO, enfim, eu vejo também que existe um movimento aí, né, na área tributária, até a gente foi no evento do Augusto esses dias, e onde o Head Tax, o gerente tributário, ele está indo para uma cadeira diferente, né, de executivo tributário, que era um nome que até assim, a gente não ouve ainda muito falar, uma cadeira de CFO, né? Hoje você tem a posição de CVO, que é mais diferente ainda, talvez as pessoas nem saibam o que é, eu gostaria que você explicasse. Então, da mesma forma que a gente está tendo esse movimento de carreira, você acha que também as empresas estão se movimentando para essa questão de maternidade? Até compartilhei com você, né, uma reportagem, não lembro se era da Forbes, da Exame, enfim, onde uma empresa, né, estava criando um programa em relação a isso. Como que você vê esses movimentos, assim, tanto de cargos, de cadeiras, né, quanto essa questão da maternidade? Primeiro ponto, eu vou falar sobre o recorte de privilégio, que você começou o seu discurso comentando. Sim. De fato, eu recebo, provavelmente, não chega diretamente a mim, mas certamente algum olhar no Sim. sentido de, recorte de privilégio. Gente, sem dúvida, a minha estrutura hoje ela é impecável. Só que eu lutei 25 anos para chegar até De aqui. forma impecável para chegar até aí. Né? Exato. E o que eu quero é que todas tenham essa mesma estrutura. Todas tenham o direito de usufruir toda dessa estrutura, que é possível construir. Eu não vim de família estruturada, assim, financeiramente falando, meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, mas a gente era uma família que eu precisava trabalhar para me sustentar, né, para seguir ali os meus estudos, tanto que a minha escolha no ensino médio não era ir para academia e fazer parte de uma escola particular e ir para Disney com 15 anos. Essa não era a minha realidade, de forma alguma. Eu lembro até hoje que uma amiga minha foi para Disney e que ela me trouxe uma Levi's 15-1. Que para mim era um sonho. E eu jamais ia poder ir para Disney com ela, né? Uhum. E aquela calça para mim eu tenho até hoje. Então, isso era o que eu podia ter. E meu pai ainda que pagou ainda a calça, né? E foi muito legal, né? Na minha época era moda, tá, gente? A pessoa nem sabe o que é Leve 15-1, né? Então, na minha época não tinha no Brasil essas coisas. Então, não foi sempre assim, né? É claro que hoje eu tenho muita ajuda, sem dúvida, não só em casa. Como eu tenho muita ajuda e uma equipe profissional, assim, excelente também de apoio, né? A minha empresa hoje é estruturada, com apoio e com funcionários, mas não foi sempre assim. E tem muitas coisas que eu digo que para eu me sentir mãe, de fato, das crianças, né? E para que as crianças me sintam presentes ali no dia a dia dela, eu continuo performando independente de ter ajuda para isso. Uhum. Então, a alimentação delas durante a semana, a gente prepara aos domingos. É claro que se um domingo eu passei viajando, gente, graças a Deus eu tenho ajuda para dar conta desse dia. Mas para mim é um domingo de quantos que eu não passei viajando e eu pude, com muito carinho, preparar toda a alimentação delas da semana. Pelo menos até quarta, quinta-feira, porque não vai ficar bom não, porque eu não gosto de comida congelada. Mas senão eu congelaria e teria até sexta. Então, isso foi uma rotina que eu ganhei desde quando eu tinha o Léo. Porque quando eu pegava o Léo e chegava em casa do trabalho, eu não ia ter tempo, gente, de cozinhar um feijão. E a criança come feijão, legumes e salada, e carne, e frango, e arroz. E aquele prato colorido dá um trabalho para montar, né? Dá um trabalho, né? Imagina! Então, assim, não dá para fazer um sanduichinho, um omelete, igual a gente faz para nós. Não dá, entendeu? Então, a criança senta e come, ela tá com fome. Como que a gente faz isso? Então, desde a época do Léo, quando realmente eu não tinha ajuda e que depois que ele ia dormir, eu ia organizar toda a minha casa, muito feliz. E de manhã eu acordava 2 horas antes dele, para que quando ele acordasse, a nossa casa estivesse minimamente organizada. Da mesma forma eu faço até hoje, mesmo com estrutura. Então, esse é o primeiro ponto em relação ao recorte de privilégio. O segundo ponto que você comentou é essa possibilidade, né, que a gente enxerga de expandir lateralmente. A área tributária hoje, ela é uma das áreas que compõe a área de finanças. Uhum. Normalmente, eu enxergo abaixo do guarda-chuva ali do CFO, numa maneira mais padrão, tá? A área de FP&A, a área de planejamento financeiro, a área de tributos, né, a área de tax, a área de contabilidade, que tem controladoria ali, enxergo a área de compras, às vezes, embaixo do CFO. Já vi RH, mas não é comum. Já vi TI, mas em empresas maiores também não fica dentro desse guarda-chuva. E, de fato, quando você olha o seu conhecimento técnico para atuar dentro da área tributária, você conhece de contábil e você conhece de projeção e análise e reporte, que é o que a FP&A tem como escopo.
tem a área de tesouraria. Como a gente emite todas as notas fiscais dentro da área tributária ou sob o nosso conhecimento, né? E essas notas fiscais que a empresa emite é imediatamente contrária ao contas a receber da tesouraria, e todas as notas que a gente recebe no recebimento fiscal, que a gente tributa a entrada e olha se tem crédito ou não, né? Que a gente dá todo o tratamento, né, de fato qualitativo dela. Inversamente, o contas a pagar da tesouraria, você tem a tesouraria dos dois lados na sua mão. Então, você tem a contabilidade, a área de planejamento financeiro, por escopo de skills, né? E a tesouraria. Então, eu enxergo que, na posição de CFO, é muito natural essa subida. Só que você precisa ter estratégia para comunicar isso para a liderança. Os líderes e os diretores e os heads da área de tax, como não... 3% dos CFOs no Brasil são oriundos da área tributária. Então, eles não têm espelhos para seguirem. Eles não têm mentores que contem para ele qual é o caminho. Quais são os reportes que você precisa fornecer para essa gestão, para elas te enxergarem desta forma estratégica. Novamente, quem fez isso comigo? Mentores. Sem dúvida alguma, meu investimento em mentor foi muito superior a qualquer curso de faculdade ou investimento financeiro em qualquer MBA que eu já tenha feito. Porque eles adiantaram o futuro no tempo. Hoje, quando eu entro em rede de networking, as profissionais que estão comigo disputando as mesmas vagas têm minimamente 10 a 15 anos de carreira na minha frente. Sim. E elas já me disseram e já me sinalizaram isso. De que esse tempo adiantado, e eu digo a elas que foi por conta delas, foi porque elas me abriram esse espaço, foi porque elas chegaram na nossa frente e abriram essa porta, esse caminho. E é isso que eu quero fazer por todas as outras, porque eu recebi isso de forma genuína. Elas são mentoras brilhantes, que eu não tenho assim... Elas e eles, né? Eu acho que eu tive muitos mentores homens também e tenho ainda que fazem muito sentido na minha caminhada e na minha jornada para eu conseguir ter esse prisma duplo de visão. Então, falando um pouco dessa expansão de carreira lateralizada, é isso. E quando a gente vem para a questão de futurismo, isso é muito bacana, porque quando a reforma tributária começou lá atrás, com o Raul, gente, vocês viram que eu estava no café da manhã? Que eu cruzei com ele Muito no café fofo. da manhã no hotel, ele de mamão, assim, eu falei, Raul, não vou nem fazer sala. Eu, tipo assim, quero uma foto, ou você põe uma mão na mesa, ou uma mão vai sair na foto. E aí foi muito legal, assim, né, essa oportunidade, porque a gente, como tributarista, acompanha vários políticos, né? É histórico, não só pelo posicionamento dele político, mas pela contribuição que todos eles tiveram. Sim. A gente hoje tem a reforma tributária em razão de uma soma de esforços gigantesco de muitos setores, e muitos partidos, e muitos políticos, né? Independente da ideologia de cada um. Muitos anos. Muitos anos. Então, assim, fazem mais de 10 anos que eu escuto sobre reforma. E quando eu lia e estudava, porque pensa que ler e estudar é uma coisa que eu vou a fundo até para amamentar, né? E aí eu percebi que, em algum momento, a cadeira e a área tributária ia ficar de uma forma mais facilitada do que hoje. E aí eu pensei, o valor da nossa área vem muito em razão da complexidade dela. Dado que a visão, pelo menos o objetivo por trás, né? Aqueles razões do voto, né? Razões do veto. Era a simplificação. Pensei comigo. Vou fazer o quê, né? Então, naquele momento, eu já comecei a buscar mentorias dentro da área financeira. Você começou o seu movimento. Exato. E aí eu disse, como é que eu faço para navegar aqui com mais tranquilidade nessas outras áreas? Mentoria. Tem MBA para isso, gente? Não tem pós-graduação para isso. Vai lá na GV, não tem. Entendeu? Vai lá na PUC, não tem. Lembra até que você falou que a mentoria te fez dar saltos quânticos, né, na carreira. Exato. Então, a mentoria, de fato, me fez dar saltos quânticos na carreira e na vida. E aí, eu, visando o futuro, né, criando análises preditivas, eu percebi que talvez fosse bem interessante para mim lateralizar esse movimento na área de finanças. E deu muito certo. E foi onde eu cheguei. E aí eu percebi também que quando a gente aprende a estudar um pouquinho como futuro, e eu busquei uma mentoria para isso, como futuristas, para entender como aplicar isso na prática, eu percebi que uma das vantagens que eu tive, né, dentro do mercado e da competição natural que se tem ali por buscar postos, era essa condição de adiantar o futuro no tempo pela minha forma de enxergar. Quando eu brinco que quando eu abro a minha capa, assim, do inspetor bugiganga, tudo que eu tenho ali dentro, na verdade, é estratégia de growth. Sim. É growth strategic. A McKinsey diz que existem 4 tipos de executivos, né?
eu me encaixo ali pelos testes que eu performei com eles em Growth Strategic. Então, eu não sou uma pessoa boa, por exemplo, para a indústria. A indústria é muito melhor um profissional, um executivo que seja de processos. E por aí vai, são características, né? Então, independente se eu estou numa mentoria, ou se eu estou como CVO, ou se eu estou como CFO, ou se eu estou como diretora de techs, não importa. Se eu estou como consultora ou como conselheira nas próprias startups, hoje eu atendo 3. O que eu forneço é onde ele quer chegar e estratégia de crescimento para ele chegar até esse lugar. Isso pode ser na carreira da mulher. Isso pode ser na carreira da mulher com filho ou sem filho. Isso pode ser... Porque é a minha maneira de pensar. E aí, eu tive a felicidade, né, de encontrar uma empresa que estivesse buscando encorpar o corpo de C-levels dela com alguém que olhasse para frente e para o futuro. Então, eu ocupo uma cadeira de CVO hoje, né, na Bravo, né, todo mundo sabe, para poder exatamente olhar esse futuro. Eles prestam serviços como BPO, né, na área de finanças e na área tributária, e isso é um momento muito propício para a gente começar a trabalhar. E a gente já fez muito nesses 9 meses que eu tô lá. Com certeza. Foi muito legal. E eu acho que os clientes conseguem certamente sentir isso e sentir uma robustez ali de segurança para seguir. Sim. Acho que esse é o principal ponto. Com certeza. Hoje eu sou muito mais buscada para conselhos, consultoria e posições de CVO do que CFO. Aí, tanto que tem algum lugar das minhas redes sociais que eu não tinha. Vocês sabem disso. E vem me apoiando muito com isso, inclusive. Muito obrigada. Tá assim, ó, CFO, Chief Future and Financial Officer. Porque, de fato, eu acho que todos nós somos um pouco, né? E quem não quer saber do futuro, né? É isso. Eu fiquei encantada com a sua palestra. Me contando um pouquinho como que vai ser o futuro. Gente, ela fez todo mundo entender blockchain, criptomoedas, criptoativos, assim, que você falou... Eu saí de lá, tipo, nossa, era isso? Porque ninguém me explicou antes. E no final ainda ela fez uma relação com tributária. Não é só ensinar foi uma coisa assim que todo mundo ficou paralisado. Obrigada. Eu postei que o Telegram tá distribuindo bitcoins. Vocês viram? Não eram bitcoins, né? Na verdade, é na moeda deles. E depois vocês olham lá no meu perfil. Foi muito legal. Eles estão dando de acordo com o seu tempo de... Que bacana. De Telegram. Não sabia. Depois eu mando o link para vocês. Tá no meu stories. Eu não sei se eu salvei. Muito bacana. Mas é muito legal. Bom, acho que a gente conseguiu compreender aqui, né, que o mercado, ele está em constante movimento, um movimento cada vez mais acelerado. Eu brinco que é igual o áudio no vezes 2, né? Senão para mais. Até no episódio anterior a gente estava falando, né? Que muitas pessoas ficam com medo da profissão acabar e como que tudo vai ser. Mas qual profissão não vai mudar? Né? Não é só o tributarista, não é só por conta da reforma tributária. São muitos fatores. Mas, além disso, a gente precisa pensar também que temos uma vida, né? Nós, mulheres principalmente, a gente acaba se dedicando muito à nossa carreira. Né? A gente quer fazer tudo muito bem feito. A gente estava conversando com as meninas aqui antes, assim, que a gente se preocupa com a florzinha do escritório e tudo que vai acontecer. Mas não é só isso, né? As coisas precisam fazer sentido também na nossa vida pessoal. A maternidade é um grande sonho de muitas mulheres que ficam realmente com muito medo, né? Porque não sabem como fazer, muitas vezes não tem alguém que está ali no mesmo nível que ela, né, profissionalmente falando, e que já passou por essa experiência para compartilhar com dicas de fato práticas, né? Eu lembro que no último almoço você estava contando ali como que você se organiza, que você tem uma assistente ali para te ajudar com algumas coisas, os 1000 grupos que você tem até com seu marido para organizar médicos e afins. Então, mas são coisas que fazem diferença. Né? Às vezes a pessoa está vivendo um caos e, cara, você já pensou em fazer um grupo? Né? E às vezes a gente precisa ter esse olhar de fora de alguém que já vivenciou aquilo, uma experiência para agregar. E quando a gente está no caos é muito difícil enxergar a saída, né? Quando você se distancia e olha o macro, e aí quando você está no caos é muito difícil, você precisa buscar essa ajuda dessa visão de fora para te auxiliar, né? E pelo que a gente está sabendo aqui, a gente já tem uns spoilers que vem algo muito bom, sabe que você está preparando algo muito bom. Então, que se você puder compartilhar com a nossa audiência, com nossos seguidores, o que você tá... Temos muitas mamães e futuras mães lá na frente, né? Inclusive, o pessoal manda até foto lá na frente, que são os baby fainters. Sério? Que delícia! Eu vou começar a pedir, então, pra minha página e pros seguidores do Instagram pra mandarem também essas fotos. Que delícia! Imagina receber foto de bebê, gente. A gente recebe criança no Tax Day, já teve, né? Daqui a pouco tem a área Kids. Sério? Eu topo montar essa área Kids. Eu vou ocupar... Tem que ser bem grande, porque eu vou ocupar ela. Não, só a Karen já ocupou a área Kids inteira.
Mas Ai, conta que pra delícia. gente, o Sim, que a vem gente- aí agora? Vamos entregar a promessa, né? Vamos. A gente tem uma super novidade. Eu não sei se eu vou olhar aqui, eu vou olhar ali, eu vou olhar para quem conta. Mas eu vou contar que a gente está abrindo hoje a possibilidade de você fazer uma reserva para a vaga da mentoria coletiva Maternidade Executiva, aonde eu vou acompanhar numa jornada de 8 sessões e um encontro presencial em São Paulo no final, todo o seu ano, de janeiro a dezembro, para que você saiba o que eu performei de forma recorrente e que deu certo, e conciliar o calendário materno com o calendário executivo. Então, eu criei um calendário materno executivo para que essa jornada funcione, né, e que elas percebam que é possível conjugar a maternidade e a carreira. E quero fazer com que todas cheguem do outro lado muito mais preparadas. Sim. Você falou sobre a questão de, às vezes, precisar de um olhar de fora. Eu comentei com um mentor de CEOs esses dias de que eu tinha o sentimento, eu tinha a ideia daquilo que ele estava falando, mas eu não tinha conseguido racionalizar aquela ideia e aquele sentimento. E ele racionalizou para mim. Então, o que a gente preparou aqui nessa mentoria coletiva é exatamente, provavelmente, alguma coisa que você possa já saber, mas que não necessariamente organizou de uma forma estruturada, racionalizada, para que alcance resultados efetivos na sua carreira e na sua jornada materna. Convido todas vocês para estarem com a gente nessa mentoria. E aí, de fato, hoje é uma abertura de reserva de vagas, porque a gente, pela demanda que a gente já percebeu, indireta e direta, né, através das redes sociais, a gente não vai conseguir comportar todas as pessoas nessa primeira jornada, mas a gente conta com muito carinho com a presença de vocês. Vai ser muito legal. Não, e aí conta para nós também onde que os nossos seguidores podem te encontrar, onde que está essa lista, qual que é a sua rede social, seu @, para que todos saibam onde te encontrar mesmo. Sim, no LinkedIn a gente está como Maternidade Executiva e no Instagram uma conta de mesmo nome, maternidade.executiva. Então, vocês já sabem onde encontrar a Karen e onde já se inscreverem para essa lista de espera. Exato, nós deixamos ali no link, um link na bio de uma Linktree, onde lá você vai ter duas possibilidades. Uma delas é entrar na comunidade do WhatsApp, a gente vai fazer uma força, uma união de mães, um networking lindo, que a gente vai criar uma linda comunidade. E também um outro link é onde você já consegue processar a sua reserva de vagas. A gente fala muito lá na frente, né, o quanto um ambiente colaborativo te deixa corajoso. E eu acho que é exatamente isso que você está proporcionando. Quero parabenizar aqui pela iniciativa, um projeto muito legal, desde quando você contou, né? A gente se animou. Inédito para mim, totalmente inédito. Então... Mesmo eu, que nem tenho planos ainda de ser mãe, mas, assim, eu achei muito bacana, porque, de fato, é uma dor. E como você falou, né, a gente lida também com mães. Eu tenho pessoas no meu time que são mães e muitas vezes a gente também tem que saber lidar, né, como que faz, se o filho está doente, se aconteceu alguma coisa na escola e se tem que amamentar, como você falou. E aí, a pessoa tem que amamentar, o que faz? Não, é interessante porque a gente que não é mãe não tem essa visão de precisa ter um lugar para que ela possa tirar o leite, né? Exato. Isso não passava na minha cabeça. Nem na Exato. minha. E aí vocês veem o quanto a sororidade está presente aqui. Sim. Através de vocês duas. Porque mesmo não sendo a realidade de vocês cederam o espaço. Assim que souberam do projeto, me convidaram para fazer esse lançamento. E aí eu fiz questão de abrir essa reserva de vagas primeiro para o público da frente, para que as seguidoras de vocês, né, tenham essa possibilidade, esse privilégio de se preparar. Eu acho que vai ser incrível. Que todas se inspirem nessa postura que vocês tiveram. E aí, se planejar antes de acontecer, é sempre uma melhor escolha. Com certeza. A gente vê muitas mães lá, né? Até quando nós fazemos as oficinas, às vezes a gente fala assim, putz, vou ter que sair, meu filho acordou, né? Depois vou assistir. E a gente imagina, né? Gente que não tem, já tem uma rotina bem conturbada. Mas eu acho que é o que você falou. Assim como aquela sua mentora, né? A sua sócia ali trouxe, é trazer leveza para o processo. Né? Ter alguém ali falando, ó, calma, vai dar tudo certo, tem um caminho, dá para seguir, tá tudo bem. Porque eu acho que o nosso psicológico influencia demais, né? Tudo, né? E a gente começa, às vezes, questionar coisas que não tem que questionar, porque a gente não tá tendo uma visão que o outro pode ajudar a gente. Então, mentoria realmente é o melhor investimento, te economiza tempo, dinheiro, te economiza erros, né? Às vezes errar custa caro também. Te ajuda a não desistir de sonhos, né? Exatamente. Porque algumas mulheres desistem. Por ficar com Exato. medo de perder o emprego, então é melhor não ter.
Então, assim, acho que é um projeto incrível, que eu espero que seja o primeiro de muitas turmas, e conte com a gente aí para essa jornada. Que a Ai, gente já sempre sabe que isso, já é um meninas. sucesso. Muito. Já é um sucesso. Muito obrigada. Obrigada. Fico muito Bom, feliz pessoal, com é você. isso. Vamos E se finalizar. você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, encaminha para uma amiga que está nesse momento, esse desafio entre escolher a maternidade ou escolher a sua profissão. Você não precisa escolher entre um e outro. Existe um caminho que você pode conciliar os dois. Sigam a Karen nas redes sociais e eu espero que vocês estejam no programa dela e depois nos contem o quanto isso fez diferença na vida de vocês. É isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Até o próximo. Obrigada.